Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa quarta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente entrar diretamente no giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, Felipe Luiz, técnico do Flamengo, usou a terça-feira para realizar a sua segunda atividade de 5 que acontecerão em preparação para a estreia no Brasileirão 2025 contra o Internacional, sábado no Maracanã. A terça-feira chegou e com ela veio a expectativa pelo resultado dos exames de imagem, principalmente de Gerson e também de De Arrascaeta, que se reapresentou ontem, terça-feira, vindo da seleção uruguaia. Pois bem, os exames nos trouxeram uma notícia boa, a confirmação de que Gerson não tem detectada nenhuma lesão, apenas um desgaste muscular, e a outra notícia ruim, a confirmação da lesão muscular no adutor da coxa direita de Jorge André Arrascaeta. O Flamengo informou os resultados através de um boletim médico que trouxe implicitamente duas grandes notícias: as ausências nele dos jogadores Danilo e Cebolinha, ambos já integrados ao restante do elenco. O mesmo boletim trouxe a atualização do atacante Bruno Henrique, que iniciou nesta terça-feira os treinamentos em campo com a preparação física. Pelas imagens disponibilizadas pela Flamengo TV, nos deixa muito otimista para a presença do atacante no próximo sábado no Maracanã. De La Cruz, que se reapresentou na segunda-feira depois de ser desconvocado pelo Uruguai no domingo, assim como fez na segunda, ontem, terça-feira, treinou normalmente, claramente se colocando como opção para sábado diante do Internacional. A atividade da terça-feira iniciou com um trabalho de ativação muscular na academia, terminando no campo com trabalhos táticos e técnicos sob o comando de Felipe Luiz e seu staff. Para hoje, quarta-feira, o treino vai acontecer a partir das 15h30 no CT de Urubu. São esperados os 5 restantes jogadores que ainda ontem serviram suas seleções na data FIFA. Wesley, Léo Ortiz e Alexandre pelo Brasil, Gonzalo Plata pelo Equador e Guilherme Varela pelo Uruguai. Todos devem chegar hoje, quarta-feira, mas só devem trabalhar a partir de amanhã, quinta-feira. O lateral direito Varela foi titular da seleção uruguaia no empate por 0-0 diante da Bolívia na altitude, tendo ficado em campo por 62 minutos. Léo Ortiz jogou 45 minutos contra a Argentina, Wesley jogou os 90 minutos contra a Argentina e Alexandre foi para essa viagem, para essa convocação e não entrou em nenhum momento pela seleção brasileira. Definida pela comissão de arbitragem da CBF, a equipe de arbitragem que trabalhará na estreia do Flamengo no Brasileirão contra o Internacional sábado no Maracanã. O árbitro é Davi Oliveira Lacerda, a revelação da arbitragem brasileira no ano de 2024. Na bandeira 1, Neuza Inês Beck. Na bandeira 2, Douglas Pagung. E no árbitro de vídeo, Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Ainda sobre a Arrascaeta, que teve confirmada em exame ontem lesão muscular no adutor da coxa direita, considerada de grau leve, levará de 10 a 14 dias para se recuperar, portanto, deve ficar fora de 2 jogos do Brasileiro e de 2 jogos da Libertadores. A grande expectativa criada pela estreia do nosso cria Wesley como titular da seleção brasileira foi, na verdade, uma grande frustração, uma grande decepção. Não por sua atuação individual como ruim, mas por ela ter sido engolida pelo passeio que a seleção brasileira tomou da Argentina, perdendo por 4-1. Volta Wesley, volta para o Mengão e vem ser feliz, que é o teu destino.
Bom, o Flamengo tem um novo comandante à frente da equipe sub-20. O clube anunciou o técnico português Nuno Campos, que já assumiu o cargo e comandou sua primeira atividade na tarde desta terça-feira no CT Ninho do Urubu, ao lado de seu auxiliar Gonzalo Cruz. O treinador iniciou a preparação para sua estreia, que será em grande estilo, ou seja, um clássico contra o Vasco da Gama na próxima sexta-feira, às 16 horas, no estádio Luso Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo, nas disputas da Copa do Brasil da categoria Sub-17, recebeu na Gávea em jogo de volta o América Mineiro e venceu por 4-1 com gols marcados por Davi Wasman, Jefinho, João Ricardo e Levi Dias. Com o resultado, o Flamengo está classificado para as quartas de final, aguardando o adversário. Ao passo que anunciou a chegada de um aparelho de última geração de ultrassonografia, foi informado também que o Flamengo decidiu inutilizar as 4 câmeras hiperbáricas compradas pelo clube em 2021 ao custo de R$300 mil cada uma. Seria bom o Flamengo vender, né? Não inutilizar, né? O Flamengo Clube Social comunicou aos associados ontem sobre um ajuste anual nas mensalidades. As modalidades são de sócio proprietário, sócio contribuinte, sócio off-rio, patrimonial e dependente. Isso aqui não é sócio torcedor. É os sócios do clube social que vão ter as suas mensalidades reajustadas. O Flamengo é o time que mais enfrentou e mais venceu adversários da Série A nesse ano. São 8 clássicos disputados contra Botafogo 2 vezes, Fluminense 3 vezes e Vasco da Gama 3 vezes, sendo nos 8 confrontos 6 vitórias e 2 empates, com um aproveitamento de 83,3%, se só não é melhor porque o Atlético Mineiro jogou uma partida contra o time da Série A, venceu, então tem 100% de aproveitamento, né? A diretoria do Flamengo não recebeu qualquer sinalização do Everton da Inglaterra de que a cláusula de compra do meio-campo Alcaraz será executada e o jogador argentino seja adquirido. Até o momento, nem o Flamengo se pronunciou e nem também o Everton se pronunciou. Acho que o jornalista argentino se precipitou. Nas últimas 5 estreias em brasileiros, o Flamengo tem um desempenho sólido com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 2020, o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro Maracanã por 1-0, um gol contra do Felipe Luiz. Em 2021, o Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0. Em 2022, o Atlético Goianiense empatou com o Flamengo em 1-1. Em 2023, o Flamengo venceu o Curitiba por 3-0. E em 2024, ano passado, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-1, jogando lá em Goiânia. O Flamengo perdeu mais uma vez a ação que promovia contra Paulo Guerreiro, tentando reaver o valor pago ao jogador de luvas em período que o jogador estava suspenso por doping. Como perdeu, o Flamengo terá que arcar com os honorários dos advogados na ordem de 15% do valor da ação. Amanhã, quinta-feira, dose dupla de Mengão. Temos futebol feminino e também basquetebol. No futebol feminino, depois de estrear no Brasileiro perdendo em casa para o São Paulo por 1-0, as rubro-negras vão a Salvador enfrentar o Bahia pela segunda rodada da competição. O Bahia que venceu na estreia jogando fora de casa contra o Internacional de Porto Alegre. No basquete, depois do Jogo das Estrelas do final de semana passado, o Flamengo retorna às disputas do NBB 2024-25, tendo pela frente o Vasco da Gama no Maracanãzinho às 20 horas, com transmissão pelo Sport TV e também pela Flá TV+. Bom, meus amigos, o Flamengo deve lançar na próxima sexta-feira, dia 28, a plataforma Flamengo TV.live, que vai transmitir os jogos do Rubro Negro no exterior com narração de João Guilherme. Serão 2 pacotes à venda com valores em dólar, fixado o dólar a R$ 5,70. O primeiro pacote é o pacote Brasileirão, com 19 jogos do Flamengo como mandante, a um preço de $99,90, o equivalente a R$ 569,43 como pagamento único. E o pacote avulso, que é
por partida, cada partida saindo a $14,90, ou seja, R$ 84,93 por partida. Essas são as notícias do Flamengo. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!